Ó, o Paulo Sérgio mandou aqui. Gostaria de ouvir do Paraíso se a família do Cabo Bruno poderia entrar com ação contra a emissora que passou a mostrar a rotina que ele tinha aqui fora. Não sei quem é Cabo Bruno, não sei do que esse cara Cabo tá Bruno falando. é aquele que foi preso, o cara falava que era pé de pato, matador. Não, vamos lá. Olha o que aconteceu, né? Agora falando como advogado. Quando você quer entrar com uma ação contra o Estado, a primeira coisa é se houve um dano. Qual o dano que ele sofreu? No caso dele, houve um dano. O dano para a família foi o quê? A morte. Ele morreu. Então, o Estado, se houve um dano, o dano foi a morte, nós temos que provar Reparar o dano. para reparar a reparação de dano. A Constituição Federal, ela garante a reparação de dano. Só que tem outra coisa também. O Estado vai te cobrar se você não colaborou para esse dano. E o que fez o Cabo Bruno? Quando ele saiu, imagina, ele ficou muitos anos preso. E aí o cara sai o quê? Financeiramente o quê? Quebrado. Então ele começou a usar a imagem dele para falar que ia lançar livro, para falar que agora ele era pastor, começou a dar entrevista, começou a subir em tudo que era... Tinha qualquer lugarzinho que tinha um degrauzinho mais alto, ele subia. Ele deu causa, né? Você tá entendendo? Então tem esse outro lado também. Houve um dano, a morte para a família, esse dano não tem o que falar, não tem como reparar. O dinheiro não repara, mas ajuda o sofrimento. Agora, o Estado vai cobrar se ele ajudou a causar esse dano. E o que ele fez? Ele começou a aparecer muito. E rapidamente identificaram onde ele estava. E ele pra você que não conhecia eles, né, esse cara é um dos caras mais famosos da história da Polícia Militar. Exatamente. Cabo Bruno. O Cabo Bruno, pra quem não sabe, ele ficou preso no Romão Gomes e numa fuga ele baleou um policial. Uma das fugas, né? Em uma das fugas dele, ele baleou um policial no pescoço, cara. Então ele abandonou a carreira de policial e se tornou um criminoso. O cara atirar no polícia é o quê? É o quê? O cara que atira na polícia? Vagabundo. Criminoso, se tornou um criminoso. Ele se tornou um criminoso. Ele atirou no próprio... Mas ele foi preso por quê? Eu não sei, Homicídio, né? pô, homicídio. Na época chamava pé de pato. Pé de essas coisas. pato, ele era matador. Ele era polícia, mas era contratado pra matar. Então, ele era polícia, aí o que acontecia? Os comerciantes contratavam ele pra ele eliminar algumas peças, entendeu? Então ele matou bastante Gente. Muito. matou Não, bastante ele gente. ficou muito famoso. Então, ele ficou famoso. Saiu mostrando a cara pra todo mundo. Crime organizado, acharam ele com muita facilidade. E outra, ele matou muita gente. Então, a vingança, ela é... Tem números assim? Ah, é difícil, hein? Mas é muita gente. Mas que saiu na mídia assim, nada? É muita gente. Não posso falar o número, mas pra você ter uma noção, ele ficou famoso numa época que não tinha internet. Você tem noção que uma pessoa ficar famosa sem tempo que internet? não tinha internet. Hoje vem um convidado aqui, ele fala um negócio, você faz um corte, 1 milhão de pessoas assistem. Exatamente. Naquela época não tinha isso, cara. Não tinha, cara. A mídia escolhia quem seria famoso, quem não seria, tal. Era assim que funcionava. E ele ficou muito famoso. E aí você entendeu? Então, se houve um dano para a família, ela pode recorrer. Independente de qualquer coisa, ela pode recorrer. Mas o Estado vai querer provar que ele pode ter sido o causador desse dano. Como uma das formas que é essa que eu te falei, que ele tava aparecendo demais. Você ligava a televisão, o Cabo Bruno tá na rua. Fala, não, mas agora eu sou pastor. Vem pra minha igreja, tal. E chocou a sociedade. Pô, o cara começou matando todo mundo. Agora ele tá falando que vai salvar porque ele virou pastor. Porque ele casou com uma moça da igreja, né? Começou a visitar ele lá, tal. Ele acabou casando. Também quem se lascou nessa daí de achar que o ladrão esquece foi o Pedrinho Matador, né?